Demônio que doa R$ 25 mandou R$ 25. Começar de gaio ou começar de fato? Não, agora a gente vai começar de fato para trazer a análise de um tema muito importante que nos últimos dias tem ganhado bastante notoriedade, que é a questão com relação a uma possibilidade de terceira guerra mundial. Nos últimos dias vocês têm observado que o Trump fez movimentações e reuniões importantes na Ucrânia que mostram um papel dos Estados Unidos se retirando cada vez mais desse conflito. A gente tem visto também um plano de rearmamento da Europa, de investimento de mais de 800 bilhões de dólares nesse processo de formação dos exércitos. A gente viu o discurso do Macron sobre a perspectiva estratégica de ampliar a tática de dissuasão nuclear, né? Então a gente está falando de uma nova toada, né, de movimentações nessa defesa nesse sentido. A gente tem visto, ao mesmo tempo, junto com isso também, uma movimentação do Trump para poder transformar a faixa de Gaza num resort. E, enfim, né, várias questões que têm aparecido aí, inclusive uma outra que eu achei interessante, que é a mudança de paradigma que o novo chanceler alemão da democracia cristã fez para com a economia da Alemanha, já que agora a economia da Alemanha vai sair do receituário ortodoxo econômico liberal de austeridade, né, de corte de gastos, etc, etc, e vai passar a investir numa expansão da sua indústria militar. Então, o que a gente está vendo, basicamente, é uma rearticulação dos atores geopolíticos mundiais e que é um indicativo de que essas peças estão se mexendo. Como que elas estão se mexendo? Primeiro, a eleição do Trump foi uma eleição que acabou mudando esse lugar, não porque o Trump seja progressista, né, ou porque o Trump quer de alguma maneira a consolidação da paz mundial, né? Ele não tá nem aí para isso. A questão é que o Trump está, por um lado, não abandonando, mas está deixando em segundo lugar alguns aliados que eram mais tradicionais dos Estados Unidos, especialmente com o establishment mais tradicional, que são a União Europeia, principalmente a França e a Alemanha, e está se alinhando com figuras mais da extrema-direita em maior ou menor grau pelo mundo, como é o caso do seu alinhamento de amizade, né, de sair de mão dada de sunga com o Benjamin Netanyahu, ou com a simpatia que ele recebe da Giorgia Meloni, que também tá no meio termo, que é a premier italiana, que está nesse meio termo, etc, etc. Então o que acontece é que o Trump ele tem feito uma movimentação no sentido de retirar os Estados Unidos de guerras por procuração que são do interesse da União Europeia, principalmente da OTAN, e focar mais numa articulação e numa organização da sua política externa para que os seus interesses particulares sejam cumpridos em relação aos demais. Mas tem um outro ponto em relação a isso, que também é muito importante de ser visto, que é o fato de que o Trump ele está promovendo uma política para tentar isolar a China. Então, a aproximação que o Trump faz com o Putin, por exemplo, é uma aproximação que acontece justamente no campo de enfraquecer as alianças que a China tem, principalmente. E isso vem acompanhado de outras medidas, como, por exemplo, o aumento das tarifas sobre os produtos importados chineses em 20%, 25%. Isso já foi declarado e tal, já foi colocado, etc, etc. Então eu acho que o que a gente está vendo é uma reorganização dessas peças de tabuleiro de xadrez que fazem um indicativo para o aumento das tensões geopolíticas, né? E aí a grande pergunta que fica é, teremos terceira guerra mundial? Eu acho que tudo se encaminha cada vez mais para isso. Tudo se encaminha cada vez mais para que esses diferentes frontes que estão sendo abertos agora sejam consumados em uma organização geral. Então, tipo, a guerra da Ucrânia, por exemplo, a meu ver, ela já era um sinal, assim, muito forte de que the Jiripoca was going to piu-piu. Né? A Jiripoca ia piar. A guerra da Ucrânia, as tensões no mar da China, entre China e Taiwan, também são um sinal disso. A expansão de Israel sobre a Palestina na sua guerra colonial. Enfim, outros conflitos, tensões geopolíticas ali,
que estão sendo amostras que essas novas articulações estão sendo montadas. E por que isso, né? Vale lembrar aí que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas acontecem não porque os caras que eram líderes, né, dos países que se envolvem na guerra são maus, feios, bobos e chatos. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra que acontece especialmente por uma motivação de controle monopolístico dos mercados internacionais. Então, o que isso significa? Nessa época, lá em 1914, 1910, você tem a Inglaterra, né, o Reino Unido, o Império Britânico, com alguns aliados, como era com a França, com a Rússia e tal, que começam a enfrentar um concorrente nessa disputa internacional pelo controle dos mercados, que era o Império Alemão, que era o Segundo Reich, o Segundo Império Alemão. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela vai ter motivações territoriais, tem a questão do assassinato do Francisco Ferdinando, tudo mais, mas ela vinha se articulando muito tempo antes, naquele período que a gente conheceu como paz armada, em que os países começam a investir pesado no seu armamento, na formação dos seus exércitos, porque se entende que a guerra estava vindo. Uma guerra de proporções inimagináveis até aquele momento. Uma guerra que vai se caracterizar por ser uma guerra imperialista, né? E uma guerra imperialista por quê? Uma guerra imperialista porque ela não é só a questão do imperialismo como a gente geralmente conhece, né? A gente geralmente entende imperialismo como Estados Unidos invade o Iraque, por exemplo, né? A gente fala que isso é imperialismo. E isso também é imperialismo. Mas é muito importante lembrar, né? E isso até o Lenin traz pra gente no Imperialismo, no livro dele, que o imperialismo, ele é uma fase de desenvolvimento do capitalismo. Ele é o momento em que esses monopólios econômicos começam a se formar e começam a disputar um espaço entre si pelo controle da economia mundial. Então, o que está acontecendo agora, neste momento, é exatamente uma rearticulação disso. A gente está vendo uma crise da hegemonia dos Estados Unidos, uma crise da hegemonia, né, do poder de convencimento, do poder militar, do poder econômico dos Estados Unidos, dos países membros da OTAN, e que está começando a definhar. Ainda que eu acho que esse processo não é tão acelerado quanto a galera acha muitas vezes que é. E aí, nesse cenário, nesse contexto, outras forças passam a se organizar, né? Então, lá na Primeira Guerra Mundial, a gente tinha a Tríplice Aliança, que vai ser formada em 1885, pela Alemanha, pela Itália, que depois vai para a Tríplice Entente, e pelo Império Austro-Húngaro, que são os principais países. E depois você vai ter, em 1907, a formação da Tríplice Entente, que vai ser organizada pelo Império Britânico, pelo Império Francês, pelo Império Russo e mais tarde pelos Estados Unidos. E aí olha só que interessante, né? A Tríplice Entente é formada 7 anos antes da Primeira Guerra Mundial começar. Por quê? Porque se entendia que uma guerra naquele momento já era inevitável. E porque nesse movimento de disputa pelo controle dos mercados, né, dos monopólios, os países centrais do capitalismo buscam assegurar a dominação das suas burguesias. E aí, não só das suas burguesias nacionais, né? Então, tipo, não é como se toda a burguesia russa, por exemplo, fosse contrária a toda a burguesia alemã. Sei lá, sabe? Alguma coisa assim. Não é como se toda a burguesia alemã fosse contrária à burguesia inglesa. Não. Vão ter burguesias da Alemanha, burguesias inglesas que vão ser aliadas. Mas o que acontece, né, nesse contexto é esse choque nessa disputa pelos mercados. E aí a gente está vendo a história se repetir, né? Como diria Marx, primeiro como tragédia, depois como farsa. E a Segunda Guerra Mundial é um resultado direto dessa continuidade. Como que a Segunda Guerra Mundial passa a operar, né? Por que ela acontece? Porque ela é a rearticulação de algumas forças, tanto na Europa quanto na Ásia, que se reorganizaram para tentar tomar o seu lugar de potência regional. É o caso da Alemanha nazista, né, que vai ter ali a formação do seu etno-estado, né, uma coisa muito parecida com o que hoje é Israel, por exemplo,
mas que vai ter ali essa formação da ideia de um espaço vital para a expansão do território alemão, essa ideia de uma economia que vai ser focada numa economia de guerra, de rearmamento, numa economia que possa assegurar esse poderio financeiro e esse poderio militar. E o resultado disso, né, é a prática da guerra colonial na Europa, em 1939, né, mas antes disso, né, com a Conferência de Munique, com a cessão da Áustria, com a cessão dos Sudetos e da Tchecoslováquia, mas antes também, né, quando o Japão invade a China em 1935, e aí você tem uma ocupação brutal do Império Japonês, etc, 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 etc. Então, é a expansão da guerra colonial, né? É a movimentação de uma guerra de caráter colonial que os europeus já praticavam na África e na Ásia e que dessa vez vai sofrer repúdio porque aconteceu na Europa. Basicamente por isso. Então a Segunda Guerra Mundial, ela é uma continuidade direta da Primeira Guerra. Por quê? Ela é uma continuidade direta da Primeira Guerra porque quando acaba a Primeira Guerra Mundial, não existe um processo de alteração dessa matriz econômica capitalista. Na verdade, ela vai estar assegurada, né? Vai ser a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, né? Vale aí lembrar que durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Russo vai ver a guerra imperialista se transformar em guerra civil, né? Então, antes, que era uma guerra que você tinha o confronto de trabalhadores contra trabalhadores, agora é transformada numa guerra interna de trabalhadores contra os patrões, contra a burguesia. E aí você tem a formação da União Soviética, que inclusive vai ser a maior ameaça após a Primeira Guerra Mundial. Não é à toa que a União Soviética é invadida por 14 potências imperialistas, né? E que essas invasões com soldados, tropas e tal, vão acabar ao longo da guerra, não só pelas derrotas, mas porque os soldados, quando iam pro fronte, eles voltavam bolcheviques. Eles voltavam revolucionários, né? Mas isso é um papo, uma outra história. E aí o que acontece é que, então, a montagem da estrutura econômica da Primeira para a Segunda Guerra Mundial não sofre alterações. Não sofre. Então, os trabalhadores alemães serão penalizados, a burguesia alemã vai perder algumas coisas, tal, mas ela não vai ser tão penalizada quanto os trabalhadores. E isso vai abrir margem para a ascensão do movimento comunista na Alemanha. Então se esperava muito que em 1919 acontecesse a Revolução na Alemanha, liderada pela Rosa Luxemburgo e pelo Karl Liebknecht, né, no KPD, no Partido Comunista Alemão. Só que essa revolução é derrotada. Na Alemanha e na Hungria, ela é derrotada. E aí isso coloca a galera da Rússia ali, né, a galera da União Soviética em maus lençóis, né, por algum tempo. Só que nesse momento você vai ter, nesses países que vão sofrer as consequências da Primeira Guerra Mundial, a organização da classe trabalhadora de uma maneira muito assertiva. Então é a ascensão de partidos comunistas, de sindicatos, de coletivos anarquistas, tararararararara. E por outro lado, você vai ter a ascensão de outros grupos, que vão ser patrocinados pelos capitalistas, que vão ser patrocinados pelos empresários, que o mundo liberal, o mundo tradicional, o mundo conservador vai apoiar, que eram os fascistas. Então a Igreja Católica, por exemplo, apoia a Itália fascista. A Igreja Católica apoia a Espanha de Franco. Entende? Assim como a Volkswagen, a BMW, a Bayer, que são todas empresas alemãs, vão apoiar a organização do Partido Nazista e do seu apoio. Por quê? Porque era uma forma de, ao mesmo tempo, ganhar popularidade com as massas trabalhadoras, né? Inclusive, o Hitler vai ser elevado à condição de chanceler na eleição de 1933 pelo Paul von Hindenburg, indicado pelo parlamento, indicado pelas forças dominantes. Então, essa reorganização acontece, né? E eu acho que a gente está passando por um momento em que a gente está vendo essa rearticulação dessas forças. A rearticulação de disputas por esses monopólios, que nada mais são do que continuidade do imperialismo, né? São continuidade da política imperialista, que vai colocar estados inteiros uns contra os outros.
E aí, o que se fortalece muito nesse sentido, nesse aspecto? E é uma coisa que a gente está vendo nos Estados Unidos, que a gente viu na Ucrânia, que a gente viu em Israel, mas que a gente também vê na Rússia, que também vê em outros países. Qual que é? É o elemento do chauvinismo. É o elemento do nacionalismo xenofóbico. É o elemento dessa ideia de ver o outro trabalhador de outro Estado-nação como o inimigo invasor. Que é fundamental para você conseguir gerar esse convencimento, gerar essa participação dos trabalhadores na guerra. Né? Crescimento do discurso nacionalista. Então eu acho que a gente se aproxima cada vez mais, né, de um conflito dessas proporções, que já teve alguns teatros montados e que vai eventualmente reverberar, né, que vai eventualmente ganhar uma projeção cada vez maior. Mas tudo isso por quê? Porque agora nós temos novos agentes na política internacional que impedem com que a hegemonia estadunidense e a hegemonia da OTAN remem sozinhas. E aí é vapo, né? Aí é conflito. Tá? Então, acho que levar esses pontos em consideração é importante. O que indica também pra gente que aquela ideia do fim da história, né? Aquela ideia ali de quando a União Soviética acabou a história, o mundo globalizado, neoliberal venceu. Isso aí é balela, tá? A luta de classes, ela continua acontecendo. Ela continua se rearticulando e se reorganizando. Tanto entre os trabalhadores e a classe e os burgueses, quanto a luta de classes dentro da burguesia, que é o que hoje está acontecendo nos Estados Unidos. Na minha opinião. Na minha análise. Né? Existe ali uma disputa de centralidade, de poder, de hegemonia, de protagonismo, por uma parte da classe dominante estadunidense, que é alinhada a outras burguesias do mundo, etc, etc, e que está disputando esse poder. E que aí pode ajudar a gente a explicar essas movimentações que o Trump tem feito e que tem levado toda... E que, na verdade, o que é curioso, né? Porque aí você vê que todo o jornalismo, os aparelhos ideológicos de hegemonia, os jornais, blá, 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 que falavam sobre a guerra da Ucrânia, o apoio dos Estados Unidos, a ofensiva ucraniana, blá, 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 a partir do momento que os Estados Unidos retiraram seu apoio, todo esse teatro acabou. A galera já está aceitando o fato de que a Ucrânia vai ter que ceder território. Luhansk, Donetsk, que são as repúblicas populares criadas depois do Euromaidan em 2014, e que o Zelensky é a criança birrenta que não tem voz e participação. Mesmo porque o Zelensky ganhou muito recurso, né? Os generais, enfim, a burguesia ucraniana, etc, etc, ganharam muitos recursos dos Estados Unidos e que água, né? Não viraram nenhum tipo de mudança efetiva nos rumos do conflito. Então, o Trump se alinha com o Putin, garante a conquista territorial do Putin para quê? Para tentar isolar a China cada vez mais dessa relação. E assim não enfrentar dois inimigos gigantescos, estáveis e fortes. Porque os Estados Unidos é um império decadente e moribundo. Né? É um império decadente e podre. A China não precisa nem falar, né? Sobre o nível de tecnologia, desenvolvimento, blá, 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 blá. E a Rússia, e aí que tá outra questão importante. Quando acontece a guerra da Ucrânia e as sanções são aplicadas à Rússia, a União Europeia, os Estados Unidos, democrata, a OTAN, esperava que a Rússia fosse definhar, fosse acabar, fosse terminar. E aí não acabou. Né? É o modelo, esse modelo hegemônico, globalizado de neoliberalismo, que, enfim,
governou a imaginação política da esquerda à direita nos Estados Unidos, na Europa, com o Partido Trabalhista, com o Partido Social Democrata alemão, com o Partido Comunista Francês, com o Partido Socialista Francês, com o Partido Socialista Português, com várias organizações, acabou. Acabou. Esse modelo já está totalmente desgastado. Porque a classe trabalhadora desses países se vê cada vez mais pressionada pelas políticas de austeridade, pelas políticas de corte, por essas políticas que garantem a continuidade dos ganhos lucrativos imensos, dos ganhos financeiros da burguesia. E aí que está a questão. A gente está vendo o fortalecimento de movimentos de extrema-direita na Europa, na Itália, na Hungria, na própria Alemanha. A gente tem um vídeo aqui sobre a ascensão da extrema-direita na Alemanha. Vai lá assistir. Vai lá assistir que a gente fala disso também. Aí tem na Alemanha, na Itália, na Hungria, no próprio Reino Unido, na França, na Espanha, em Portugal. Né? E por quê? Porque se apresentam como essas alternativas ao establishment, né? Tanto que você percebe que esse discurso antissistema é muito usado por essas pessoas, incluindo pelo próprio Trump. Então, essas consequências, né, desse desenvolvimento econômico, da crise de 2008, etc, estão sendo vistas hoje. E a grande questão é essa. Estamos vendo novos agentes disputarem essa hegemonia pelo poder. Então, muito provavelmente, a gente vai ver esse conflito se desdobrar nos próximos anos. Talvez não num conflito aberto, direto, esperamos que não, mas em conflitos que vão se manifestar em teatros menores. Como é o caso em Israel, Ucrânia, Taiwan, etc, etc, etc. Mas enfim, para você que chegou até aqui e assistiu esse corte até o final, quero saber o que você acha. Você acha que vai ter Terceira Guerra Mundial? Você acha que as minhas previsões estão corretas? Comente aqui embaixo, não se esquece de curtir, de se inscrever neste canal e de também se tornar membro a partir de R$5 por mês, onde você acessa lives exclusivas, conteúdos exclusivos, com tudo de bom que você pode imaginar. Beleza? É isso aí, gente. Não esqueçam de comentar. Valeu e até a próxima. Não saiam da live. A live não acabou, tá?